Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no IST Online e hoje nós vamos ter uma aula de fisiologia vegetal, os chamados fito-hormônios, os hormônios vegetais. E logo o primeiro hormônio são as alcinas, né? Vamos falar das alcinas. O principal hormônio desse grupo é o ácido indolacético. Então aí você tem das alcinas, a primeira coisa para relembrar é a origem, né? Onde que esse hormônio é produzido. Então, as alcinas são produzidas em diversos lugares, mas principalmente ela é produzida na gema apical, nos primórdios foliares, sempre, né? Aí é o principal centro de produção da alcina. Ela também é produzida em primórdios foliares, inclusive como as gemas laterais, depois de retirar da gema apical. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí nós temos também que ele pode ser produzido no embrião, dentro das sementes, então para crescimento, né? Então ele é produzido ali também. Então no embrião, em frutos em desenvolvimento e mais locais. Como é que ele promove esse crescimento? Então bem aqui você tem a ação das alcinas. Esse crescimento ele é promovido através do alongamento celular. A alcina, ele vai entrando em contato com a célula, vamos imaginar nesse sentido, assim, quando ele vai passando aqui, ele vai provocando o alongamento celular. Então esse, vou colocar bem aqui, marcado para você relembrar aí no seu material, você já marca também alongamento celular. Essa é a principal função das alcinas. O ácido indolacético está sempre envolvido com crescimento. Tá? Então, esse é o hormônio do crescimento. Outros hormônios ajudam também nessa função, mas esse é o principal hormônio do crescimento, não esqueça disso. Voltando para cá, nós já vimos o local de produção e a sua função, né? A ação das alcinas. As alcinas servem para crescimento vegetal e falamos sobre a origem desses hormônios. Agora nós vamos falar sobre o transporte, mais uma coisa para você ficar atento. O transporte pode ocorrer de duas maneiras, tá? Ele pode ser basípedo ou acrópto. Então eu vou te colocar aqui. O basípedo, né? O que seria aí o transporte basípedo? É assim, o ácido indolacético ele é produzido na gema apical. Vou fazer um exemplo aqui para você. Ele é produzido nos primórdios foliares do ácido caule. Você vai ter mais ou menos isso aqui. Ápice caule. No ápice do caule, que quer dizer na ponta do caule, vai estar a famosa gema apical. Então, a gema apical, só para você diferenciar. Quando ele se refere a ápice do caule, está dizendo na ponta do caule. E na ponta do caule está a gema apical. Então, o ácido indolacético ele é produzido aqui e ele vai descer para o corpo da planta dessa forma. Então, ele vai descendo célula a célula. Esse transporte a pequenas distâncias a gente vai chamar de basípedo. Tá? Então, quando ele fala nesse transporte, aí ele vai falando do transporte célula a célula, vai passando de uma célula para outra, né? Vou fazer o esqueminha aqui para você, seguindo, né? Então aí já vai dando essa ideia para você, Eu vou colocar aqui e já vai dar esse efeito especial aí do crescimento das células, né? O hormônio vai passando aqui de célula para célula e vai causando o alongamento da célula, tá? O alongamento celular. Então, só para reforçar uma informação para você, as plantas crescem pelo seu ápice, por sua ponta, tá? Então, você está vendo aí, ali onde está tendo a descida da alcina, do ácido indolacético, a planta já vai desenvolvendo. Então, esse transporte a pequenas distâncias, célula a célula, chama basípedo, tá? E aí outro tipo de transporte é o acrópedo. O transporte, quando ele falar que o transporte acrópedo, ele vai estar falando, por exemplo, assim, o hormônio está sendo produzido em um determinado local, ele vai citar para ti um órgão distante da planta, né? Vou dar um exemplo assim para cá, eu vou fazer um pontilhado em azul. Então imagina agora esse transporte acontecendo, estimulando o crescimento aqui
num ramo da planta assim, bem aqui assim, tá? Então, quando isso aqui vai acontecer a longas distâncias, para provocar o crescimento, nós chamamos de acrópito. Quando o transporte é longa distância, né, nós chamamos de transporte acrópito. E como é que ele acontece? Esse transporte acrópito, ele acontece através de uma pressão, né? Uma pressão que vai acontecer, uma pressão interna no vaso floema, é o vaso que transporta também a seiva elaborada. Então, uma pressão no floema é que vai ser responsável pelo transporte acrópito. Espero que você tenha tirado sua dúvida aí sobre isso. Agora vamos seguir, né? Vamos falar também, revisando aí, o que nós tivemos no experimento dos Darwins. Charles Darwin e Francis, o seu filho, eles fizeram um experimento com plantas cobrindo o coleóptero. Então eles cobriam ali a ponta, né, da planta e deixavam a planta descoberta. Faziam um experimento com um controle. E aí ele observava que nas plantas que não tinham o acesso à luz, aquele coleóptero não desenvolvia. Então você tem aí um primeiro estudo sobre aonde é a produção do ácido endocético, das alcinas, e também a ação da luz, né? Então eles descobriram logo mais que a luz tem a alcina tem uma influência sobre o crescimento em direção à luz. Crescimento esse nós chamamos de fototropismo. Tá, continuando, né? Então nós temos aqui também uma coisa chamada dominância apical. Essa é uma das coisas mais importantes para você sobre as alcinas, fique atento a isso aqui. A dominância apical, eu vou explicar também, vou fazer um esqueminha bem aqui assim. Eu vou simbolizar uma planta aqui pra gente, um esquemazinho simples, né? E aqui eu vou fazer seus ramos na nossa planta aqui, tá? Ela vai ser rápida, por isso que ela não vai estar tão bonitinha ali, por conta do tempo, né? Não que eu seja perfeccionista, mas eu gosto de caprichar um pouquinho, mas agora vai ter que ser na pressa mesmo. Ó, então vamos imaginar aqui o nosso esquema. Então, existe em cada axila, né, em cada região aqui, ó, de ramificação, existe nesse ponto aqui, folhas jovens, primórdios foliares, que não germinam, né? Então, vamos lá. Aqui nós já sabemos, eu vou usar a mesma imagem ali, eu vou usar esse nome para cá. Aqui você tem a gema apical, certo? Então, aí você já conhece, já estávamos falando que é o meristema que existe na ponta do caule, meristema primário. Essas gemas aqui, ó, são primórdios foliares também. Essas gemas são chamadas assim, ó, gemas laterais. Então você tem aí as chamadas gemas laterais. As gemas laterais também são primórdios foliares, mas nesse momento eu gostaria de falar de um fenômeno chamado dominância apical. Por que dominância? Porque a ideia é assim, é a dominância do ápice do caule sobre as gemas laterais. Vou repetir, é a dominância exercida pelo ápice do caule sobre as gemas laterais. E tem diretamente a ver com a produção, né, das alcinas. É assim, foi descoberto que quando a gema apical está intacta, então ela está produzindo um nível alto de hormônio, né, ácido endocético. E esse hormônio, eu já te falei, ele vai descendo no corpo da planta, né? No transporte dele nós já falamos. E aí esse hormônio exerce uma dominância nas gemas laterais. Significa dizer que quando a gema está intacta, a gema apical está intacta, as gemas laterais não se desenvolvem, tá? Elas permanecem como se fossem em dormência ali. Tá ali o primórdio foliar, mas ele não desenvolve. Aí nós temos esse conhecimento que ajuda a entender uma técnica da agricultura. Essa técnica consiste em cortar
cortar a gema apical, tá? Eu vou fazer aqui um esquema em tempo real para você imaginar se a gente tivesse em sala de aula, como é que seria essa aula, né? Então eu fiz aqui o corte. Esse corte que a gente efetuou aqui, nós vamos chamar de poda. Não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já ouviram, né? E aí agora você tem uma coisa muito importante aqui, ó. Eu vou marcar assim bem forte aqui, ó. A poda, né? Já ouviram falar com certeza na poda. A poda, não gostei da minha marcação, vou apagar aqui. Vou destacar assim, vou gostar mais desse aqui. Pronto, agora está em destaque. Ó, então a poda é quando você corta a gema apical, ou no caso de uma planta que tenha várias pontas, várias ramificações, que não tenha uma exclusiva, é você cortar essas pontas aí. Quando você corta essas pontas, você está podando, né? E aí qual é o princípio, qual é o objetivo disso? Então você vai entender agora. Quando você poda, aí você quebra, então a poda ela vai quebrar a dominância apical, tá? É a poda quem quebra, tá? Quebra aí eu vou abreviar, dominância apical. Então a poda ela vai quebrar a dominância, ou seja, vai tirar daqui a produção do ácido endocético. Ao cortar o centro de produção, onde que vai ser produzido agora o ácido endocético? Ele vai passar a ser produzido, olha, ele também pode ser produzido em primórdios foliares. Aí ele vai passar a ser produzido nas gemas laterais. E aí você vai ter essa planta surgindo ali vários ramos novos, tá? Então espero que você tenha entendido. Dominância apical é a dominância exercida pelo ácido caule sobre as gemas laterais. Tem a ver com as alcinas, é o hormônio do crescimento da planta, o ácido endocético, quem provoca isso, tá? Continuando então agora, nós já aprendemos que a poda quebra a dominância apical. Então quando alguém está podando a planta, está fazendo, né, o princípio da quebra da dominância apical. Tá, continuando aí para fechar, também nós vamos ver mais uma ação da alcina, né, do ácido endocético. É sobre as estacas, tá? Quando a gente usa um termo técnico aqui, estaca, no popular as pessoas dizem assim, um galho. Então, quando você quer uma planta, você tem uma característica que você deseja nela, ou um fruto, algo que você gosta naquela planta, você quer levar uma muda daquela planta para você, você quer ter ela no seu quintal. Então você diz assim, ela pega de galho, né? Você pergunta e a pessoa confirma para você e você leva um galho. Isso na botânica, na biologia, nós chamamos de estaca. Então, você leva uma estaca e vai plantar ali, tá? Então, muitas pessoas não têm sucesso ao plantar uma estaca, né? Ao fazer o plantio de um galho da planta, ele não consegue obter sucesso. Então, foi descoberto que se a pessoa plantar a estaca e aplicar o ácido endocético, ele vai perceber que o ácido endocético estimula o surgimento de raízes a partir do caule, tá? E aí essas raízes que vão surgir do caule vão poder ajudar aí a plantinha a germinar, a brotar, né? E aí as pessoas vão poder dizer que aquela planta pega de galho, tá bom? Só fazendo aí, né, um esboço, mais ou menos um esqueminha de como acontece isso. Então, a gente diz assim que o ácido endocético estimula o surgimento de raízes adventícias. Gostou da revisão? Então deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Pessoal, até a próxima. Fique com Deus.